Olá, pessoal! Bem-vindos à conferência número 22 da fase B do curso de autoconhecimento. Nesta conferência estudaremos um tema muito interessante, intitulado A Vida Íntima de Cada Um. O objetivo desta conferência é nos mostrar que todos nós nos desenvolvemos em 3 planos diferentes, e que não devem ser confundidos ou misturados entre si. Esta conferência é muito importante, porque entender esses 3 aspectos, saber diferenciá-los e separá-los, nos permitirá ter melhores relações com o mundo externo e, principalmente, nos permitirá ter uma melhor relação com nosso próprio ser interior. Aprenderemos por que é importante manter o silêncio em relação à nossa vida íntima, que temos com nosso próprio ser em nosso mundo interior. Entenderemos a importância de manter silêncio sobre o progresso interno e informações que recebemos ao longo do caminho. Existem 3 aspectos da vida nos quais nos desenvolvemos. Existe a vida pública que se desenvolve com as pessoas e situações fora da família. Existe a vida privada, ou seja, aquela que se desenvolve em nossa casa, em nosso núcleo familiar. E temos a vida íntima de cada um, que está relacionada ao nosso mundo interior e a todas as experiências que vivemos internamente. Vamos analisar cada um destes aspectos. A vida pública é aquela que acontece fora da nossa casa, ou seja, com pessoas que não fazem parte do nosso núcleo familiar. Ali convivemos com tudo que se relaciona com o trabalho, as amizades, colegas, estudantes aos quais transmitimos este ensinamento, e em geral, com todos, e com tudo que é relevante com o mundo exterior. A vida pública é muito importante, pois além do grande ginásio psicológico que nos proporcionam as diferentes pessoas e situações, é também a que nos ajuda a desenvolver o nobre fator do sacrifício pela humanidade, pois nos permite desenvolver o amor consciente, dar aos irmãos da humanidade a oportunidade de receber o ensinamento que lhes permitirá compreender que sua existência tem um objetivo maior. Então vemos que a vida pública é da maior importância. Ela nos dá a oportunidade de adquirir os méritos do coração para prosperarmos no trabalho interno. Também nos proporciona a oportunidade, através da lei do espelho, de avançar em nosso trabalho de morte psicológica. O importante é aprender a não misturar nossa vida pública com os outros aspectos. Devemos aprender a não trazer para a vida pública coisas e situações pertencentes à vida privada. Tampouco devemos levar a vida pública ao que acontece em nossa casa, o ginásio psicológico que vivemos com nossa família. E, acima de tudo, não ventilar em público o que acontece na vida privada, na relação do casal, e principalmente, tudo o que se refere à parte sexual. Isso é privado, jamais deve tornar-se público. Quando falamos da vida íntima, que não devemos ventilar na vida pública, os processos que vivemos internamente em relação ao nosso próprio ser, e as experiências internas que ele nos proporciona. Também é muito importante aprender a não trazer os problemas da vida pública para a nossa casa. Deixando o trabalho no trabalho, as disputas e situações vividas lá fora, devemos resolvê-las através da morte psicológica e não levá-las para casa. Como muitas vezes temos situações em nossa vida pública, e levamos essa canção psicológica para dentro de casa, levamos para os membros de nossa família, e eles acabam pagando pelos pratos quebrados. Como podemos ver, é de vital importância aprender a não misturar os 3 aspectos da vida. A segunda é a vida privada de cada um. Nisto encontramos o que é pertinente à família, aos pais, aos filhos e ao casal. Observando este aspecto da vida, vemos que ela também vem do mundo exterior, e se desenvolve totalmente no mundo exterior. Aqui vamos descobrir todo o ginásio psicológico que a relação familiar implica. Esta vida tem um aspecto muito importante, pois sua parte mais íntima, que é o relacionamento direto com nosso cônjuge, nos permitirá desenvolver o nascimento espiritual. Então, é de vital importância valorizar nosso relacionamento, dar ao nosso cônjuge o valor e o respeito que merece, já que é a pessoa especial que vai colaborar conosco para a criação dos corpos existenciais, que permitirão que nossa consciência tenha manifestação nas diferentes dimensões da natureza, se torne uma realidade. E nós vamos ao mesmo tempo colaborar com ele. É muito importante aprender a não levar para a vida pública os assuntos privados da nossa família, e principalmente os assuntos conjugais. Ninguém deve interferir no relacionamento do casal.
Precisamos trabalhar, compreender e eliminar os eus que gostam de sair falando sobre coisas relacionadas ao nosso relacionamento familiar e conjugal. Devemos observar quais os nossos defeitos que gostam de conversar com nossos amigos ou outros familiares sobre os problemas do nosso relacionamento conjugal, esperando conselho. Este é um erro terrível, pois os assuntos da vida privada devem ser resolvidos em particular, através do trabalho da morte psicológica e do desenvolvimento do amor consciente. Também é extremamente importante aprender a não entrar na vida privada dos outros. Nunca ir como conselheiros para dizer aos outros o que eles devem fazer em sua vida privada, ou como devem lidar com as situações de relacionamento conjugal. Cada pessoa deve, com a orientação do seu próprio ser interior e do seu próprio trabalho interior, aprender a resolver suas situações particulares. Portanto, se alguém nos pede conselho sobre sua vida privada, é nosso dever dizer-lhe para buscar e seguir a orientação de sua própria consciência. Também é muito importante não trazer os problemas da vida pública para a vida privada. Vejamos agora o terceiro tipo de vida que é a mais importante. A vida íntima de cada um. A este aspecto pertence tudo que se relaciona com o nosso mundo interior. Uma vez que iniciamos este caminho de autoconhecimento, nossa vida íntima torna-se importantíssima, pois nela encontraremos a comunicação íntima com nosso ser interior, que se dará através de nossas experiências astrais, e em nosso trabalho interior. Em nossa vida íntima que vivemos em nosso mundo interior, nosso ser receberá as diferentes iniciações, os graus, à medida que avançamos com o trabalho com os três fatores. As experiências internas, tudo que vivemos nos mundos astral, mental, causal, etc., fazem parte da vida íntima de cada um. Também os ensinamentos secretos que cada um de recebe no mundo interior, os diferentes segredos que nos são revelados à medida que avançamos no trabalho interior, etc. O importante é compreendermos que a vida íntima se prostitui quando a levamos para a vida pública, e que isso é um erro gravíssimo que provoca estagnação no trabalho interior. Quando aprendemos a guardar silêncio sobre as diferentes informações que recebemos nos mundos internos, demonstramos que somos dignos de receber todo o tesouro de sabedoria que nosso ser possui. Para aprender a silenciar, é importante trabalhar o nosso orgulho, porque esse é o defeito psicológico que adora falar de si mesmo e de suas coisas íntimas. Quando contamos nossas experiências, estas perdem força, porém se silenciamos, mais tarde as entenderemos e isso nos dará força psicológica. Ao contá-las ou pedir a outra pessoa que interprete a experiência astral, perdemos a oportunidade de fazer nosso próprio esforço, de confiar e buscar a orientação de nosso próprio mestre que é nosso ser. E quando contamos por vaidade, orgulho ou indiscrição, corremos o risco de que nosso ser pare de nos dar informações importantes. Muitas experiências que nossos pais nos proporcionam nos permitem vivenciar e compreender diretamente diferentes coisas. Elas se tornam realidade e nos dão força. Muitas vezes internamente recebemos avisos através do mundo astral sobre coisas que vão acontecer no mundo físico, e coisas que nos permitiriam desmascarar muitos traidores, e a interferência de magos negros que vêm prejudicar o processo do sacrifício. Também recebemos avisos sobre recorrências por acontecer, etc. Por isso e por muito mais, é importante fazer um esforço para interpretar nossas experiências astrais, e não contá-las a ninguém, pois, ao fazer isso, muitas vezes deixamos de perceber os avisos que nos são dados. Se colocarmos outra pessoa para interpretar nossas experiências astrais, ou sonhos, para nós, essa pessoa nos dirá o que ela acha que pode ser, mas ela não conhece as diferentes circunstâncias, ou os aspectos internos que geraram essa experiência, e podemos acabar confusos e desorientados. Por outro lado, se essa pessoa tende a adivinhar o que nosso ser quer nos mostrar na experiência, então geramos uma dependência dessa pessoa, e continuamos constantemente revelando a ela os diferentes segredos que nos são confiados. Então não desenvolveremos nossa própria força e confiança em nosso ser, confiando na força de uma pessoa externa. Outro aspecto importante é que ao contar nossas experiências estamos nos despindo psicologicamente, diante da pessoa, ou pessoas, a quem as contamos. Além disso, se a pessoa tem conhecimento sobre como interpretar sonhos, e tem más intenções, pode usar essa informação para nos manipular psicologicamente. Outra razão pela qual devemos aprender a silenciar é a impressão que deixamos em quem nos ouve e suas consequências. Pois ao contar nossas experiências internas podemos despertar nas pessoas inveja, frustração,
e elas podem até acabar se afastando do trabalho interno por esse motivo, e adquirimos karma por isso. Por outro lado, se nossas experiências forem muito marcantes para os outros, podemos gerar fanatismo, que nos vejam como alguém especial, e podemos até mesmo nos sentir especiais, alimentando assim terrivelmente a mitomania. Devemos compreender que nos prejudicamos terrivelmente quando contamos nossas experiências internas, causamos um grande dano a nós mesmos e corremos o risco de sermos afastados do trabalho esotérico por sermos irresponsáveis. Serão dadas a nós informações delicadas sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o universo em geral, e se não soubermos permanecer em silêncio, podemos acabar afetando o processo e o desenvolvimento espiritual dos outros. Portanto, as experiências internas não devem ser contadas, porque o juramento que fazemos com o pai e a mãe internos de não divulgar os ensinamentos secretos que recebemos é violado. E são chamados ensinamentos secretos porque os recebemos nos mundos superiores pelo pai interno e pela mãe particular. São revelados por eles. Então, ao revelá-los, eles não nos confiam mais segredos, e então vem a escuridão, isto é, o que é conhecido esotericamente como uma noite. O tempo e a escuridão daquela noite dependerão da gravidade da falta. A princípio, como penalidade por nossa indiscrição, eles tiram a fluidez ou a facilidade com que nos desdobramos conscientemente ao mundo astral e a frequência com que o fazemos. Mas se repetirmos o erro, eles não nos permitem lembrar dos nossos sonhos, por uma semana, meses ou até anos, dependendo da recorrência do erro ou da magnitude da informação revelada. Então, seria muito doloroso aprender a guardar silêncio à força de perder a luz interior. Devemos aprender a diferenciar quando o conhecimento interior que recebemos é recebido em um livro aberto ou em livro fechado. Quando recebemos o conhecimento esotérico em livros fechados, é conhecimento para o nosso ser exclusivamente. Não deve ser revelado no mundo externo. Por isso, é necessário saber guardar silêncio. Se for recebido em livro aberto, pode ser entregue aos nossos alunos. Assim, através da intuição aprenderemos diferenciar o que podemos falar para enriquecer a compreensão dos temas que transmitimos, e o que devemos manter em silêncio. O que devemos ter claro é que tudo relacionado a avanços internos, iniciações, graus e processos internos, é informação que deve ser manuseada única e exclusivamente entre nós e nosso ser interior. Não devemos trazê-la para a vida pública nem para a vida privada. Devemos ser completamente herméticos com essas informações. Esta foi a Conferência 22 da Fase B. A próxima que estudaremos é intitulada O Símbolo da Águia Engolindo a Serpente, onde falaremos sobre os 3 últimos passos que devem ser dados para alcançar a autorrealização, e como foram representados nas culturas mesoamericanas do passado. Uma conferência muito interessante. Muito obrigado por assistir e compartilhar. Até a próxima!